Fala então, pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso avançado sobre opções. Hoje a gente vai começar, enfim, a falar de estratégia. Como foi dito nas aulas anteriores, já completamos todas os conceitos de opção, né? Sejam eles os mais básicos no curso conceitual, até os mais avançados, volatilidade, curva de volatilidade, engenharia reversa e tudo mais. E hoje a gente vai, de fato, começar a falar de estratégia. Vamos aprender a colocar a mão na massa e, de fato, como que ganha, né, dinheiro com o mercado, tá? Antes de mais nada, vamos só confirmar, né, se o som tá ok. Vamos confirmar se o som... Vocês podem, por favor, só me falar se o som e o vídeo, se vocês conseguem ver o som, vídeo, se tá tudo ok. Eu acredito que esteja tudo certinho. Eu fiz um negocinho aqui agora, ó, eu tenho um carregador mais fácil para não acabar a bateria do meu celular. Se vocês puderem só me responder se o som e o vídeo estão ok, só para a gente dar início, tá? O que a gente vai começar a fazer aqui, tá? A gente vai começar a falar de todas as estratégias, né? A gente tem mais 3 aulas, a terceira, a quarta e a quinta, e a gente vai utilizar essas 6 horas que a gente tem ainda de encontro aqui para falar de estratégia. O que é importante, tá, gente? No mercado de opções, a gente tem que ter na cabeça que basicamente, qualquer movimento, qualquer cenário e qualquer risco que você quer correr, existe uma estratégia, existe uma estrutura ideal para isso. O que eu quero dizer? Tá? Que dado um cenário, seja ele de alta, de baixa ou de lateralização, dado um risco que você queira correr, um risco alto, um risco baixo, um risco médio, dado todas essas componentes, vamos dizer assim, a gente sempre vai ter uma estratégia perfeita para essa combinação que você está fazendo. Não existe, então, e a gente tem que tirar da nossa cabeça duas coisas. Primeiro, não existe estratégia milagrosa. Não existe estratégia que sempre vai te dar dinheiro ou estratégia que ela é 100% sem risco. Esse tipo de coisa, esse tipo de ideia, tá? Ele não existe no mercado, tá bom? Isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Não existe estratégia perfeita, não existe estratégia milagrosa. O que existe é a estratégia mais adequada para aquilo que você está buscando. Outra coisa que você tem que colocar na cabeça é que não tem estratégia melhor do que a outra. Tá? Fazer um financiamento, fazer uma short put, fazer um call spread, comprar um pozinho, comprar uma call, fazer uma fly, um condor, um sigo, um call spread ratio, um fence, qualquer coisa, tá? Nenhuma delas é melhor do que a outra. Todas elas se encaixam melhor naquele momento. Tá? Então, o que a gente aqui nesse curso e o que quem opera profissionalmente opções normalmente busca a melhor estratégia que se adeque ao que você quer. Para isso, o que você precisa obrigatoriamente o que você precisa obrigatoriamente fazer, tá? Você sempre, e isso eu falo sempre que eu estou falando de uma estratégia, e isso é bastante importante, tá? Sempre que você tiver, tá, para montar uma estratégia, nunca comece com a estratégia na mão. Nunca comece com a frase eu quero comprar uma call, ou eu quero fazer uma trava de alta, ou tô a fim de fazer uma fly. Porque você está começando do lado errado. E isso é o que normalmente é vendido hoje na internet, é o que normalmente é vendido sobre mercado financeiro. Como aqui a gente está num curso, eu não preciso, né, vender nada para vocês.
o que que normalmente a gente, né, a gente está sendo bombardeado por aí? A gente está sendo bombardeado sobre a metodologia X que sempre dá certo, a estratégia Y que sempre dá certo, a melhor estratégia de opção e blá blá blá. Isso não existe. Tá? Começar o seu pensamento, começar o seu investimento, seja ele de alavancagem, seja ele de longo prazo, pela estratégia é sempre um caminho errado. Você está começando pelo final. O que que a gente tem que fazer então? Você vai pegar, tá? Toda vez que você for montar uma estratégia, esqueça as estratégias. Analise o mercado. Analise, por exemplo, o que que você acha do mercado. Se você quiser um papel específico, analise aquele papel. Então, esse papel, sei lá, Via Varejo, eu vou pegar um exemplo atual, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, não é uma recomendação, é uma ideia minha, né? Uma coisa que eu particularmente tenho. Via Varejo, por exemplo, a gente analisa o que, que a gente acha desse papel. É um papel, por exemplo, que hoje, tá valendo os seus R$ 20 ali, tem bastante gente otimista com o papel, achando que ele pode sim dar uma porrada, pode ir ali para 28, tem até a brincadeira do VVAR 30 e tudo mais, então as expectativas são boas por inúmeras razões, né? A empresa pode virar uma empresa de tech, a empresa pode mudar, né, a forma com que ela opera e isso mudaria todo o valuation dela e ela ganharia valor. Tá? Então beleza, a gente analisou o papel, a gente acha, por exemplo, que esse papel vai para cima. Tá? Depois disso, você tem que analisar os conceitos de opção. Quais são os conceitos de opção? Por exemplo, você tem que analisar quanto tempo você quer fazer essa alavancagem ou esse posicionamento. Você tem que analisar, né, o vencimento, você tem que analisar a volatilidade do papel. É um papel que está com uma volatilidade alta? É um papel que tem volatilidade alta? Ou não, é um papel que não tem volatilidade alta? No caso de Via Varejo, é um papel com vol alta, com vol boa que a gente fala. Né? É um papel bom para trabalhar a vol dele. Tá? Analisou os conceitos, né? Analisou o que a gente aprendeu aqui no curso, aí você vai para o risco que você quer correr. Analisa o risco que você quer correr. Você quer correr um risco do seu capital? Né? Você quer colocar pouco para ganhar muito? Ou, né, vamos dizer assim, com grandes chances de perder tudo, mas com chance de ganhar muito? Ou não? Ou você quer ganhar muito, tá, correndo um risco, por exemplo, contra o papel? Ou não? Você quer colocar um dinheiro e não quer ter um risco muito alto de perder? Analisou o seu risco. Com essas 3 etapas, cenário, mercado de opções, né, conceitos de mercado de opções e o risco que você quer correr, a estratégia que você vai montar, ela praticamente pula na sua cara. Você vai olhar e vai falar assim: é essa a minha estratégia. Para isso, obviamente, você precisa conhecer todas as estratégias e é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai conhecer todas as estratégias e para que cada uma delas serve. Tá bom? Recado dado, muito importante isso que eu tô falando, tá, gente? É um dos grandes diferenciais e um dos grandes diferenciais da forma com que eu vejo o mercado de opções e da forma que eu ensino. Tá bom? Então, se a gente está aqui, é porque provavelmente a gente gosta disso e esse recado é bastante importante, tá bom? Então, para a gente começar, porque hoje tem bastante assunto, eu não quero perder muito tempo, tá? Eu quero só voltar para o fixando os conceitos para a gente dar uma relembrada em tudo que a gente viu. Tá? E o fixando os conceitos, como vocês já sabem, é aquela ideia de você aí na sua casa vai falar alto, né? Vai responder em alto e bom som para todo mundo da sua casa achar que você é maluco. Então vamos lá. Primeira pergunta: por que a compra de um call spread minimiza o efeito da volatilidade? A gente viu, né? A gente viu no curso conceitual que a compra de um call spread minimizava o efeito da volatilidade. Só que a gente não tinha base suficiente, né, para
analisar exatamente o porquê disso tudo, né? Então a gente deixa para agora que a gente tem essa base toda. Então vamos lá. A gente viu que quando você compra uma call seca, você basicamente está comprando volatilidade. Por que a gente fala que você está comprando volatilidade? Porque uma call seca, ela tem um vega positivo. O que é ter um vega positivo, Marcel? Ter um vega positivo é que quando você compra, você está comprado em vega. Significa que se a volatilidade subir, a sua posição sobe. Entenda sempre comprado e vendido como sendo assim, ó. Se eu estou comprado em algo, eu ganho se sobe, perco se cai. Qualquer que seja esse algo. E se eu estou vendido, eu perco se cai. Não, desculpa. Se eu estou vendido, eu ganho se cai e perco se sobe. Quando eu compro uma call, então, eu posso falar, por exemplo, que eu estou vendido em teta. Né? Porque a cada dia que passa, o teta vai me corroer. Eu posso falar que eu estou comprado em vega. Então, comprar uma call seca é comprar volatilidade. Isso significa, então, que o efeito de uma volatilidade interfere muito na compra da call. Né? Porque eu compro todo vega da opção. Por que a gente fala que o call spread minimiza o efeito da volatilidade? Porque o call spread, a trava de alta, ela é o quê? Ela é composta pela compra de uma call e a venda de outra call fora do dinheiro. Se você analisar uma curva de volatilidade padrão, tá? Uma curva de volatilidade padrão, você vai ver que as calls fora do dinheiro, as calls com delta menor, normalmente tem o que a mais? Mais volatilidade, tá? Do que a at the money, né? Se o smile de volatilidade, e olha a importância de todos esses conceitos que a gente aprende no curso, tá? Se o smile de volatilidade é algo normalmente um smile, né? Normalmente um sorrisinho, olha eu tentando fazer o smile aqui, né? Você sabe que ao fazer uma trava de alta, por exemplo, você compra uma at the money, por exemplo, né? E vende uma call lá em cima, né? Vende uma call com uma volatilidade maior do que a at the money, tá? Isso é uma primeira análise disso que eu tô falando. A segunda análise é que o net vega que você vai entrar na operação, ele é menor. Céu, como assim? Vamos lá. Gente, para facilitar a conta, tá? Para facilitar a conta, vem aqui para o Excel. Eu vou facilitar para vocês o entendimento com um exemplo não real, porque eu acho que a gente vai perder muito tempo, mas eu acho que vale já, vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo dizer, tá? Se eu comprar uma call de 25, tá? Vamos supor que ela tenha vega, essa call tenha vega de, sei lá, vamos chutar assim, ó, R$2. Tá? Significa então, chutei lá em cima, tá? Eu vou até chutar mais baixo porque R$2 fica muito alto. Ela tem um vega de 0,50 centavos, tá? Significa então que essa call, que eu paguei um prêmio de, sei lá, R$2, tá? Paguei um prêmio de R$2 nela, ela tem um vega de 50%. Significa que para cada 1%, então eu vou até escrever aqui, ó, para cada 1% de vol, o papel sobe 0,50. Para cada 1% que a vol subir, o papel sobe 0,50. Para cada 1% de vol para baixo, o papel cai 0,50. Concorda? Vol para cima, o papel sobe 50, para baixo o papel cai 50. Esse é o conceito do vega, tá? Por que o call spread, por exemplo, a gente fala que ele é bom, ele é legal se a vol está muito alta? Por que ele faz com que esse net vega diminua? E vocês vão entender o que é net vega agora, tá? Se eu fizer uma trava de alta 25, 27, por exemplo, imagina que eu tenha vendido essa opção, né? Essa aqui eu comprei, essa eu vendi. Então, se eu compro a primeira a R$2, aí ela tem um vega de 0,50, significa que nessa minha primeira posição aqui, na posição azulzinha, tá? Eu estou comprado em vega.
Tá? Então, a minha operação se comporta dessa maneira. Tá? Essa daqui é como se comporta a compra da call somente. Tá? Como que se comporta, então, se eu fizer uma trava de alta? Se eu colocar dentro dessa operação, tá, uma venda de uma call de 27, de strike 27, por exemplo. Tá? Quem vende uma call, vende vega. Vamos supor que o vega dessa operação seja de 0,2. Tá bom? O vega dessa primeira seja de 0,2. Você concorda que você está pensando em vega, você está comprado em 0,50 e vendido em 0,2. Significa que você está comprado em 0,30. O net vega que a gente chama, tá? Nada, você percebe que toda vez que eu escrevo vega, o Excel muda a primeira vez para veja, né? Ele não consegue entender. Mas o net vega é a diferença do vega na sua estrutura. E repara que o meu net vega ele é menor. O que faz com que na compra da trava de alta, tá? Para cada 1% de vol para cima, a estrutura sobe 0,30. Tá? Aqui não é o papel, né, gente? É a opção. A opção. Tá? Então, para cada 1% de vol para cima, a minha estrutura mexe 0,30. E para cada 1% de vol para baixo, a estrutura cai 0,30. Então, repara que ao comprar uma trava de alta, eu minimizo o efeito da volatilidade. Significa que se essa vol subir, eu vou ganhar menos, mas se essa vol cair, eu vou perder menos. Eu simplesmente minimizo a minha compra a minha compra de vol. Por isso que quando a gente tem um papel, tá, que eu acho que vai subir, mas está com uma vol muito alta, que a vol pode voltar, pode ceder um pouco, a trava de alta ela cabe um pouco melhor que a call, exatamente por isso. Tá bom? Isso foi uma revisão, tá? Uma revisão do conceitual com os conceitos que a gente tem agora. Perguntinha básica aqui para vocês, essa aqui é básica, vocês sabem a resposta. Como é o nome da volatilidade calculada através dos preços de mercado? Como que é o nome daquela vol que eu calculo pegando os preços de mercado e extraindo a volatilidade dele? Responde aí. Responde aí. Como é o nome da volatilidade? É a volatilidade implícita, né? Vimos que existem duas volatilidades, a volatilidade histórica e a volatilidade implícita. A implícita é a volatilidade que eu retiro do mercado. Por último, considerando as gregas delta e gama, o que seria uma boa compra de call? Vimos isso na aula anterior, né? Uma boa compra de call é uma compra de call onde, se você quiser algo, né, um risco mais alto, é você tentar fazer uma junção de delta, tá, relativamente baixo com um gama relativamente alto, para que o gama engorde o delta e o delta engorde a sua opção. A gente viu que o delta é a aceleração, desculpa, o gama é a aceleração do delta, então isso ajudaria bastante, tá bom? Eu vi que vocês responderam, vamos então começar a falar de estratégias avançadas, tá? De alavancagem sem o ativo. Então eu não compro o ativo, eu não faço nada no papel específico, eu faço somente a opção, faço somente a estrutura de opções. Antes disso, deixa eu só responder uma pergunta que é normalmente uma pergunta que aparece muito, né, quando a gente começa a falar, e eu acho que é interessante a gente perder ali 5 minutinhos para falar dela. Pergunta do Marcos, né? O Marcos fez a seguinte pergunta: Marcel, quando chega no vencimento uma trava de alta, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Vamos lá.
tá? Só rapidinho para explicar para vocês que eu acho que essa dúvida não é só do Marcos. O que é uma trava de alta, gente? Uma trava de alta, então, é uma compra de uma call, por exemplo, 25, com a venda de uma call, por exemplo, 27. Tá? Vamos supor que esteja chegando no vencimento. Você tem duas alternativas. A gente viu que o ganho máximo, tá, desse call spread aqui, por exemplo, é sempre a diferença dos strikes. 27 menos 25, o ganho máximo é 2. O que é bastante importante? Independentemente do valor do papel, o máximo de ganho que você vai ter é 2. Se esse papel for para R$40, você vai ganhar 2. Tá? Se o papel for para R$60, você vai ganhar 2. E a segunda coisa importante é que esse 2 ele só acontece no vencimento. Antes do vencimento, você sempre vai ganhar menos do que R$2. Não importa para onde esse papel tenha ido, antes do vencimento você sempre vai ganhar menos do que R$2. Tá bom? Então, vamos supor que você esteja nessa situação e o papel, tá? Existem algumas coisas que podem acontecer. Primeira coisa é o papel ir para baixo, tá? O papel tá R$20 antes do vencimento. Muito provavelmente sua call, as suas duas calls vão virar pó, você vai perder o dinheiro investido, sem problema, tá? Então, se o papel for para baixo, né? Você perde o dinheiro investido. Até aqui fácil, tá? Se o papel antes do vencimento estiver acima do seu preço, tá? Ou seja, vamos supor que o papel esteja valendo papel a 29. Antes do vencimento, o que você pode fazer? Você pode vender a call de 25 e recomprar a call de 27. Fazendo isso, né, fazendo a venda da call de 25 e a recompra da call de 27, você sai da sua posição e sai da sua posição com lucro, porque o papel subiu, né? Esse net entre compra e venda vai ser positivo, tá? E você vai ganhar no máximo 2, né? Menos do que 2. Então você vai ganhar alguma coisa, tá bom? Agora pode ser que você vá até o vencimento. Chegou no vencimento, mesma coisa, no dia do vencimento, as suas opções estão abaixo o papel está abaixo das suas opções, tudo vira pó, morreu, você perdeu o que você colocou, tá? Se chegou no vencimento e você e o papel está acima do preço, então o que você vai fazer? Simples, chegou no vencimento, você vai pedir para exercer a sua call de 25, tá? E esperar ser exercido na call de 27. Então, por exemplo, se o papel estiver valendo papel a 26, o que você faz? Compra o papel a 25, exercendo o seu direito, e você vai ser exercido e vai ter que vender o papel a 25. Ficando, quem compra 25 e vende a 27 ganha quanto, gente? Ganha R$2. Tá? Se o papel estiver muito acima, não muda nada, você vai ganhar os R$2, tá? Só que o papel pode estar, por exemplo, a 25,5. Aí, uma dica, tá? Se o papel estiver a 25,5, o que você vai fazer? Você vai exercer o seu direito de compra, tá? Ou seja, você vai comprar a 25. Aí você vai esperar até 1h da tarde no dia do exercício. 1h da tarde no dia do exercício, 1h acaba. Acabou o momento de exercício. Se o papel não subiu e você não foi exercido, tá? Se o papel não subiu e você não foi exercido, você vai no mercado e vende o seu papel. Caso você seja exercido, você não precisa fazer nada. Se você não for exercido, você vai exercer, né? E vai vender o seu papel. Por isso,
você não precisa ter o dinheiro inicial, né? Você não precisa ter o dinheiro para comprar as ações a 25. Por quê? Porque você vai poder vender por um preço maior lá na frente, tá bom? Então é isso que você vai fazer caso você vá até o vencimento ou caso não, mas é assim que você desmonta uma trava de alta, perfeito? Quem me perguntou foi o Marcos. Marcos, beleza? Tá respondido. O Felipe fez uma pergunta interessante também, ó. Quanto antes bater no 27, melhor vender, desfazer as posições, porque ainda tem valor intrínseco maior e ganha... Não, então, vamos lá, ó. Isso é uma pergunta também que aparece muito. Se o papel subir, tá? Se o papel subir, e aí o seu call spread valoriza. Aí o que acontece com o seu call spread, tá? Vamos supor que você faça o 25, 27, o papel vai para 28. Você vai ver que esse call spread, vamos supor que você tenha pago R$1 por ele. Tá? Você pagou R$1 para ganhar no máximo 2. O papel foi e subiu para 2. Você vai ver que o seu call spread vai ter valorizado. Ele vai valer 1,50, por exemplo. Tá? Quanto mais tempo você segurar esse call spread na sua carteira, e obviamente se o papel continuar acima do 27, mais esse seu call spread vai aumentando de preço. Porque ele vai chegando no vencimento e as suas, a diferença dos preços, né, ela vai aumentando. A questão é, quando que você desmonta de fato um call spread antes do tempo? Se você acha que o papel vai voltar. Se o papel bate 28 e você acha que o papel vai voltar, saia do call spread antes, porque você recolhe o ganho e vida que segue. Tá? Agora, se você acha que o papel vai continuar ali no 28, segura o call spread, porque quanto mais tempo você segurar, melhor, porque ele vai engordar cada vez mais. Ele vai cada vez mais chegar próximo do ganho de 2. Né? É só você pensar o seguinte, ó. Sendo bem matemático, tá? O seu ganho máximo é 2. O seu ganho máximo é 2. O papel, você só vai ganhar esse 2 no vencimento. E o papel está acima, ou seja, o seu call spread está dando exercício. Ele está valendo 1,50. Você concorda comigo que se tudo se mantiver igual, esse 1,50 tem que virar 2 em algum momento? Quando que ele vai virar 2? No vencimento. Então, quando vai chegando próximo do vencimento, ele vai convergindo para o 2. Tá? Ele vai se direcionando para o 2, se tudo ficar igual. Tá? Então, quanto mais tempo você segurar, melhor. Tá bom?